Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Dia 710 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuar aqui no livro de Tiago, esse livro que nos traz tanta sabedoria, tanto aprendizado, tantos ensinamentos para a nossa vida na prática. Olha só, nós vamos terminar agora um assunto que ele começou lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, falando do tratamento pela aparência, que nós não devemos tratar as pessoas pela aparência, que nós devemos tratar as pessoas da mesma forma, independente da roupa que elas estão vestindo, independente delas serem ricas ou serem pobres. E agora no versículo 8 do capítulo 2 de Tiago, até o versículo 13, que é onde termina esse assunto, nós vamos concluir esse ensinamento, amém? Olha só, diz assim, versículo 8, se vocês obedecerem à lei do reino, presta atenção, se vocês obedecerem à lei do reino, olha só, não está falando da lei lá de Moisés, não está falando da lei da Constituição da nação que você... A lei do reino, reino com R maiúsculo, ou seja, a lei de Deus, a lei do reino dos céus, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito, ame os outros como você ama a você mesmo. Lembrem, isso é um mandamento, amar é um mandamento, você não tem opção, você tem que amar inclusive o seu inimigo, você tem que amar quem te persegue, Jesus falou, se você ama quem você gosta, isso você não está fazendo nada demais, você está fazendo aquilo que é natural do ser humano, você não está se esforçando para ser melhor, o mandamento é ame os outros, esse outros está incluso os seus inimigos, as pessoas que te injustiçaram, as pessoas que te perseguiram, as pessoas que você não gosta, mas você tem que amá-las, é um mandamento. Uau! É desafiador, mas é simples. Simplesmente ame essa pessoa, deseje o bem para essa pessoa, ore por essa pessoa. É isso que diz a lei do reino, o reino. As leis do reino de Deus, elas são superiores. Elas são mais profundas. Versículo 9. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. A lei os condena como culpados. Olha só, se você trata as pessoas pela aparência, você não está amando o próximo como a si mesmo. Gente, é muito delicado, porque se você for analisar a sua vida na prática, se eu for analisar a minha vida na prática, quantas vezes eu trato alguém pela aparência? Quantas vezes eu deixo de olhar para alguém simplesmente porque essa pessoa tá ali na beira da rua, ela está ali se vestindo mal? Porque eu não olho para as pessoas como eu olho para uma pessoa rica, como eu olho para uma pessoa bem vestida? Eu estou falando de mim. Essa palavra foi para mim. Por quê? Por que eu sou pecador dessa forma? Por que eu não olho com os olhos de Deus, olhos de misericórdia, olhos de compaixão? Por que eu não dou a mesma atenção para uma pessoa que está se vestindo mal, um pedinte na rua? Por quê? Então isso é uma palavra, ela não pode passar batida. Essa palavra ela tem que reverberar dentro de nós. Como Jesus tratava as pessoas. Imagina como ele passava pelas ruas, ele olhava nos olhos de cada um. Ele penetrava a alma de cada pessoa, ele sabia as dificuldades de cada pessoa. Ele sabia os pensamentos de cada pessoa e ele se importava com cada pessoa, independentemente da aparência. E aqui fala, se a gente tratar pela aparência, a gente está pecando. Olha, isso é um detalhe que muitas vezes a gente pode não perceber. Eu acho que eu estou andando em santidade. Mas se você não está tratando as pessoas de forma igual, você está pecando.
E o pecado nos afasta da santidade, nos afasta da perfeição de Deus, que nós possamos prosseguir no objetivo de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E ele continua aqui, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Versículo 12, pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei toda se você matar. Falem e vivam como pessoas que são julgadas pela lei que nos dá a liberdade. E aí eu quero trazer um entendimento meu aqui, tá? Fazer esse à parte aqui, porque é um entendimento que eu tive lendo algumas vezes essa passagem. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Qual é essa lei? A lei que nos dá a liberdade. É a lei do Espírito. É a lei que Jesus veio trazer, a nova aliança, onde o Espírito está dentro de nós. É a lei onde é o Espírito Santo que vai guiar as nossas palavras, as nossas atitudes. É a liberdade de não estar aprisionado em um sistema capitalista, em um sistema material, onde eu não posso parar para conversar com a pessoa porque eu tenho um horário de trabalho e se eu chegar atrasado eu vou ser descontado do meu salário. Não. A lei da liberdade é a lei que você vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. É a lei do samaritano que parou para ajudar aquele cara que estava à beira do caminho, um judeu que estava à beira do caminho todo ensanguentado, e passou o escriba, passou o intérprete da lei, passou o fariseu e não pararam, mas ele, mesmo sendo um homem ocupado, um homem de negócios, ele deixou os seus negócios de lado, parou, olhou para aquele judeu, colocou na hospedaria, pagou a hospedaria para ele, fez o curativo nele e falou: na volta eu acerto se tiver mais despesa. Então, é isso. É dessa forma que a gente tem que viver. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Paulo ele faz uma comparação. No livro de Coríntios ele fala que antes nós vivíamos na escravidão da lei. A palavra, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E ali não tinha o Espírito Santo, mas hoje não. A gente não precisa nem dessa lei mais. Pode ter, né? Uma pessoa que está se aproximando de Deus, é importante saber o que pode e o que não pode, mas é o próprio Espírito Santo que vai nos guiar. E é muito maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo e fazer coisas que você fala: caramba, eu não faria isso se não fosse o próprio agir de Deus na minha vida, o agir do Espírito Santo, a liberdade de obedecer a Deus, de falar as coisas que Deus coloca nos nossos lábios com coragem, com intrepidez. Uau, é maravilhoso. E para fechar aqui, o versículo 13 diz assim, quando Deus julgar, ele não terá misericórdia das pessoas. Olha só, olha que forte, hein? Deus não terá misericórdia das pessoas. Que pessoas? Que não tiverem misericórdia dos outros. Uau! Olha a justiça de Deus, o julgamento de Deus. Ele leva em conta como você olha para os outros, como você trata os outros. Então, dá uma sorte, tratar os outros bem, tratar os pobres bem, os mal vestidos bem, porque da mesma forma Deus vai olhar para a gente, cheio de pecado, miserável pecador, mal vestido, e Ele também vai nos tratar bem, Ele vai ter misericórdia de nós. Amém? Olha só o que acontece aqui, continuando esse versículo. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Uau! Vou repetir. As pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Então, meus amigos, vamos olhar para as pessoas com misericórdia, com compaixão. Vamos julgar as pessoas com misericórdia,
com compaixão, nos colocando no lugar das pessoas. Ontem minha esposa estava falando daquele filme A Cabana, onde Deus aparece ali naquela caverna julgando aquelas pessoas, né, que fizeram o mal, sei lá, eram estuprador, mas ele olhava para elas como crianças que passaram por coisas absurdas e que levaram elas a ter, lógico que sempre temos escolhas, mas Deus olha com compaixão. Ele olha para a nossa história, Ele olha para tudo aquilo que a gente passou. E quando nós tomamos a decisão de entregarmos a nossa vida a Ele, Ele faz uma festa. Ele faz uma festa e, na verdade, Ele está nos esperando para essa festa. Ele quer que nós todos participamos das bodas, onde Ele está preparando do casamento, do noivo com a noiva, Jesus com a igreja, amém? Então é isso, esse coração de Deus é um coração misericordioso, mas a justiça dEle é perfeita. Ele é perfeito, Ele é bom, justo e fiel. A justiça de Deus é assim. É importante a gente entender a justiça. Ele leva em consideração a forma que nós mesmos julgamos os outros. Então, amigos, vamos tratar as pessoas bem, vamos julgar bem, vamos olhar para as pessoas com misericórdia e compaixão. Todos, vamos analisar no nosso dia a dia. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso olhar para uma pessoa que passou pela minha rua e normalmente eu não daria um bom dia, não falaria, ou não daria um abraço, ou não conversaria, ou não me interessaria pela vida dessa pessoa? Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer dessa forma? Ajudar essa pessoa? Não estou falando de dar dinheiro, porque muitas vezes a gente dá dinheiro, se torna uma bengala na vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa me pede dinheiro, eu falo, eu não vou te dar dinheiro, mas você quer uma oração? Você está precisando, você está passando por alguma situação que eu posso orar por você? Mas eu posso melhorar muito mais do que isso também. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por trazer na Tua palavra direcionamentos práticos para a minha vida. Muito obrigado, Senhor, por me exortar, por me mostrar que muitas vezes o que eu estou fazendo está errado aos Teus olhos, por me corrigir. Obrigado por essa correção dessa palavra de hoje. Eu quero, Pai, Senhor, agir conforme o Seu coração. Eu quero ter misericórdia, assim como Tu és misericordioso. Eu quero ser compassivo, assim como o Senhor tem compaixão. Ajuda-me a olhar com os Teus olhos, tocar com as Tuas mãos, Pai. Oh, Deus, me ajuda a sentir com o Seu coração. Obrigado, Papai, por esta palavra. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Ele seja o nosso maior exemplo. Aquele que estava sendo crucificado olhou para aquelas pessoas e pediu, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Obrigado, Jesus, por ser nosso modelo, nossa referência, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então é isso, amigos. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.